Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao canal da Poema Investimentos. Meu nome é Gustavo Sayane, hoje é dia 24 de novembro de 2025 e este é nosso episódio número 3. Hoje eu volto a Gerdau e a Metalúrgica Gerdau. Eu fiz um primeiro episódio dando uma visitada na Gerdau. Então nós temos uma situação em que temos uma empresa que é a holding, que é a Metalúrgica Gerdau, que é dona de 35%, salvo engano ou salvo desatualização, da Gerdau, digamos, propriamente dita. E eu, na gestão que eu faço da Poema, nós temos uma posição na Metalúrgica Gerdau, na holding, tá? Essa posição que vale mais ou menos 20% do patrimônio da parceria atualmente. Vou tentar enxergar e entender melhor, porque estender até o meu próprio entendimento de tudo isso. Então nós vimos no episódio 2 a Gerdau. Deixa eu ver se consigo aumentar a área aqui um pouquinho. Acho que sim. Já estava aqui os números anotados até terceiro trimestre deste ano. E uma empresa que carrega uma dívida bruta equivalente a 0,34 do patrimônio, passivo seu patrimônio a 0,6 aqui. Ela, na média dos últimos 9,75 anos aproximadamente, ela tem tido um lucro de 4 bilhões e 800 por ano e um fluxo de caixa livre bem parecido, né, 4.700. Então, 4.800, e ela tem uma dívida aqui de 18, né? Então essa relação 18,6 dividido por 4.800 daria aqui o equivalente a quase 4 anos desses resultados para zerar essa dívida caso ela desejasse, né? Outra coisa que é bem importante olhar é que a dívida deu uma subida expressiva aqui desde 2023, né? Ela teve mais alta, tudo bem mais até considerando a inflação, cai e volta a subir. Se olharmos uma média mais comprimida de 5 anos aqui, essa relação parece mais leve, porque os lucros e fluxo de caixa livre são maiores, né? 9 bilhões de lucro na média e 5,5 bilhões de lucro 5 bilhões e meio de fluxo de caixa livre na média. Então seria menos tempo para sanar essa dívida da Gerdau. E ela estava aqui, né? Acho que não mudou muita coisa, posso até ver, né? Gerdau, Market Cap, Yahoo Finance. Então tá aqui, ó, 36 bilhões 781. Até caiu aqui desde a última vez. Então os múltiplos dela ficam assim, ela custa 7,63 vezes o que ela tem lucrado nos últimos 10 anos em média, 7,75 vezes o que ela tem gerado de fluxo de caixa livre nos últimos 10 anos em média. Se nós levarmos em consideração a média dos últimos 5, aí esses múltiplos ficam mais atraentes, né? 4 e 6. Pois bem, aí que começa a ficar interessante, né? Porque eu invisto na Metalúrgica Gerdau, né? E não na Gerdau. Então dá um grau a mais de complexidade aqui. É importante notar que eu ainda não coloquei aqui os números deste ano. Então vou fazer isso aqui. Eu abri várias coisas aqui, tá? Porque eu comecei a pensar, né? E aí comecei a abrir coisas, comecei a ver antes de fazer o episódio. Enfim. Então esse aqui é o da Metalúrgica Gerdau. Sempre bom dar aquela certificada, né? Porque não errar. Então estamos aqui, olha. Patrimônio líquido consolidado, 54 bilhões 791. Caiu ali, tá? Ano a ano cai ali, por enquanto.
Passivo circulante, 12 bilhões 364. Sobe aqui. Passivo não circulante, sobe para 20 bilhões 164. Então, somatório do passivo, 32 bilhões 528. Então, vai ficar bem claro aqui que a relação dívida sobre patrimônio piorou. Dívidas. De curto prazo aqui vai a 3 bilhões 315 e de longo prazo sobe para 15 bilhões 329. Então, não é muito surpreendente, porque nós já vimos isso nos números da Gerdau, olha. Né? Então, é interessante ver como é muito, muito, muito parecido, né? De fato, a dívida da metalúrgica Gerdau só pode ser a própria dívida da Gerdau. É melhor assim, é mais fácil de ver, né? Às vezes você tem holding de várias subsidiárias e contabilmente a participação é pequena, aí a dívida não entra no balanço da holding e tal. Aí simplesmente é 1000 vezes mais trabalhoso, ou tantas vezes mais trabalhoso quanto o número de empresas que a holding tem. Vamos ser mais específico aqui. Bom, liquidez corrente. Então é o ativo circulante aqui. 33 bilhões 464, arredondando. Divide pelo passivo circulante, 12 bilhões 364. Então ficamos em 2,71. É notável como ela mantém uma liquidez corrente acima de 2 desde 2019. E mesmo aqui em 2018, que foi o primeiro ano que eu anotei, próximo de 2. Não estou olhando estoque aqui, até não custa nada olhar, né? Vamos olhar aqui o estoque. De fato, o estoque tem um peso expressivo aqui, metade dos ativos, né? Isso é algo a se considerar, né? Considerando o ativo circulante menos o estoque, vai dar aqui o quê? 18 bilhões, uma vez e meio, né, o passivo circulante. Eu acho que parece ter uma certa segurança nisso, né? Vamos ver agora a receita, 52 bilhões 884. Eu vou projetar aqui de 3 trimestres, que é o que nós temos agora, para 4. E aqui está. Então, a receita aqui tem cara de que ela vai ser melhor do que a do ano anterior. Ao mesmo tempo, nós vemos aqui 3 anos melhores do que 2025 promete ser. É bem a mesma receita da Gerdau com a metalúrgica Gerdau. Isso é bem confuso, porque assim, a metalúrgica Gerdau ela tem, teoricamente, 1/3 da Gerdau, né? Então, enfim, não faz muito sentido. O acumulado do lucro, 2 bilhões 709. Então, vou fazer essa projeção aqui. Fica para 3 bilhões e 600, né? Então, é um número que seria o menor dos últimos 5 anos aqui. Então, aqui se vê muito claramente a ciclicalidade, né, que as pessoas atribuem a empresas de aço, etc. e tal, né? Então, estamos aqui 5 anos, 1, 2, 3, 4, 5, uns 6 anos bem ruins, e depois uns anos melhores, 5 anos bem ruins e depois uns 5 anos bons e tal, bem marcado, né? Finalmente aqui vamos anotar o fluxo de caixa livre, né? Então,
seria o fluxo de caixa operacional. Ó, notável aqui como é pior este ano até agora do que no ano anterior. Então o lucro já era menor. Especialmente a variação nos ativos e passivos aqui. Isso aqui dá bastante diferença. Beleza. E o de investimento, menos 6 bilhões e 31. Então, fica dessa ordem aqui. Menos 1 bilhão e 590. Pois bem, vou ajustar as médias aqui para contemplarem este ano. Então fica uma média meio arredondada, né? Porque ela é a partir de uma projeção desse ano. Então eu vou deletar isso aqui porque ele se refere aos números antes de ajustar pela inflação. Então não faz sentido nenhum, né? E aqui está, né? Então isso é bem interessante que se for olhar dessa forma a capitalização de mercado da Metalúrgica Gerdau comparada com os lucros, os múltiplos são irrisórios, né? Mas aí tem esse estranhamento, né? Porque eles publicam lucro igual ao da Gerdau. Porém, eles não são donos da Gerdau inteira. Como é que eles podem ter o mesmo lucro, né? Então, se elas têm, digamos, 1/3, a gente pode imaginar que realisticamente essa empresa custa 6 e não 2 vezes, né? Ainda bem barato, né? O ponto é esse, né? Ainda bastante barato. Se for ver, então, frente à média dos últimos 5 anos, 5 vezes, né? Não, 3 vezes, né? 5 vezes aqui. Então, é por isso, né? É por esses e outros motivos que nós somos sócios da Metalúrgica Gerdau. É interessante ver que não é uma empresa em franco crescimento, né? Talvez até um muito ligeiro declínio, mas vamos ver essa série de receitas, pelo menos, né? Já teve aqui ao equivalente a 79 bilhões em 2009, agora está 70. Teve 85 bilhões em 2022. Enfim, fica nessa ordem, né? Mesmo se a gente dividir por 3, né? Ela custa aqui 9 bilhões e 580. Então vamos lá. Metalúrgica Gerdau Market Cap Yahoo Finance. Quero só atualizar aqui a capitalização de mercado. 10 bilhões e 633. Então, subiu alguma coisa. Mas ainda assim, né? Se fosse olhar dessa forma purista, caramba, essa empresa custa menos 2 vezes o fluxo de caixa livre, menos quase 1 vez o lucro, né? Mas mesmo a gente deduzindo uma coisa gigante, né? Que é essa inconsistência, né? Dela reportar o lucro inteiro da filha dela, sendo que ela só detém 1/3, né? A empresa continua muito barata, né? E é por esse motivo que ela faz parte assim, enfim, esses e outros, né? Que ela faz parte da nossa carteira, né? Tão cedo, não acredito que o aço vai deixar de ser demandado. A Gerdau ainda tem outras iniciativas, né? Não é só aço, mas vamos simplificar aqui. Ainda vai continuar tendo muita demanda. Ah, não, mas é porque a China vai acabar com a Gerdau. Olha, impossível nada mas a China é muito longe, né? Das Américas. Acho que a Gerdau ela é enorme, vai encontrar maneiras de se manter relevante. Enfim, eu não acredito que daqui a 20, 30 anos a China vai ter fagocitado o mundo inteiro. Enfim, fica mais ou menos por aqui, né? Uma visita aqui à Metalúrgica Gerdau. E no próximo episódio eu volto com outra empresa. Obrigado, um abraço, tchau, tchau.